Graça e paz, meus amados. Sejam todos bem-vindos à nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. E eu te convido, se você ainda não viu, a voltar depois no nosso canal e assistir os outros vídeos para que você possa ter uma noção completa, ou pelo menos introdutória, que é a nossa proposta, do amor e do perdão de Deus em todos os livros da Bíblia. Estamos entrando hoje nos livros proféticos, né, e nos chamados profetas maiores, e mais especificamente naquele que é o maior, o mais impressionante, o que eu mais gosto, aquele que é chamado de príncipe dos profetas do Antigo Testamento, que é o livro de Isaías, do profeta Isaías. Isaías era um homem do palácio, ele era primo do rei Uzias. A tradição diz que Isaías morreu cerrado ao meio. Então ele está citado lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, homens que foram cerrados ao meio. Provavelmente está se referindo a Isaías, que teria sido cerrado ao meio pelo rei Manassés, que foi o pior rei de Israel. Isaías é um livro muito contestado por críticos que não conseguem acreditar no Deus da Bíblia e por isso não conseguem acreditar na Bíblia desse Deus maravilhoso. Por quê? Porque Isaías é um profeta com profecias fantásticas, específicas, a ponto de, por exemplo, 150 anos antes de acontecer, Isaías citar o rei Ciro pelo nome, dizendo que Ciro libertaria Israel do cativeiro e daria apoio para que eles voltassem para a terra de Israel. Aqueles que não conseguem acreditar numa profecia de Deus dizem: ah, não, isso não é possível, se fala o nome é porque houve uma compilação depois, é porque foi escrito depois, ou pelo menos foi editado depois. Não. Essa é a menor das profecias de Isaías. Isaías faz profecias muito específicas, muito fortes, uma abrangência muito grande. O seu reinado, o seu ministério alcançou e ultrapassou 4 reinados, um período de 60 anos em que Isaías foi profeta. Isaías, ele foi profeta e o seu livro, ele foi profeta tanto no cenário exílico, pré-exílico, um pedaço, quando ele avisa tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá, já havia o reino dividido, que cairiam, e depois já no cenário exílico. Como nós falamos, mais de 700 anos antes de Cristo foi quando Isaías profetizou. E é muito interessante porque ele demonstra uma dureza, ele bate muito na questão da idolatria, e ele demonstra a Israel: se vocês não abandonarem a idolatria, vocês vão se tornar como uma esposa, como uma viúva desamparada, porque vocês estão se afastando de Deus e vocês estarão sem a proteção de Deus. E foi o que aconteceu, e o povo foi levado cativo. É muito interessante algumas contribuições do livro de Isaías que nós podemos ter assim de forma muito clara. E a primeira delas é: Isaías é chamado de mini-bíblia, ou a Bíblia em miniatura. Ou ainda poderíamos sem nenhum problema falar que é o Evangelho do Antigo Testamento. Isso nós vamos falar depois. Ele tem uma característica messiânica muito forte. Mas por que mini-bíblia? Alguns comparativos são muito claros entre o livro de Isaías e a Bíblia como um todo. Isaías tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. Isaías se divide claramente em 2 partes muito fortes. Ele foi escrito em aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Ou seja, ele está no meio entre Moisés, 1440 a 1400, e Cristo. Então ele aponta, nas 2 partes que ele é dividido, de forma muito clara. Os 39 primeiros capítulos ele aponta basicamente para a lei, advertindo o povo sobre a idolatria, advertindo o povo sobre os castigos que viriam dessa idolatria. E os 27 últimos capítulos, ou seja, do capítulo 40 ao 66, ele já aponta então para o Messias, para o Redentor, para o Santo de Israel, para aquele que haveria o servo sofredor, aquele que levaria as iniquidades sobre si. Então, ele aponta para a graça de Deus, que mesmo o povo tendo sido levado cativo, e que seria levado cativo, como ele havia dito, Deus redimiria então o seu povo. A Bíblia se divide em 39 capítulos no Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Isaías 39 apontando para a lei, 27 apontando para a graça. É muito notável essa analogia que o livro de Isaías tem, essa relação que o livro de Isaías tem com a Bíblia como um todo, sendo que
quando Isaías foi escrito, obviamente, nem a próprio Antigo Testamento estava completo. Ainda mais o Novo, que começaria a ser escrito 750 anos depois. E nós temos aí toda essa correspondência. O livro de Isaías tem uma teologia muito grande. Ele abarca todas as situações. Ele começa falando da situação de Israel, passa pelas quedas do reino do norte e do sul, fala pelo exílio da Babilônia, fala do regresso que seria promovido pelos persas, fala sobre a vinda humilde do Messias e fala sobre a volta do Messias. É um livro espetacular e imenso, a abrangência de Isaías. A teologia de Isaías é a mais extensa e mais profunda de todos os livros do Antigo Testamento. Algumas outras características são muito fortes. Isaías se refere ao Senhor como o Santo de Israel, 12 vezes na primeira parte dos 39 livros, 27 vezes na segunda parte. E somente Isaías usa tanto esse termo. Então, aquelas críticas que dizem que não seria o mesmo autor, que dizem que haveria 2 Isaías ou até 3 Isaías, elas não se coadunam porque há uma linha de pensamento, ele apenas muda o foco. Mas há uma linha de pensamento e há um estilo. Ele muda um pouco o estilo para a poesia, para algo mais consolador, mas ainda se percebe o Isaías único, que nós defendemos ser um único autor para o livro de Isaías. E esse termo Santo de Israel certamente estava impresso na mente e no coração de Isaías de uma forma muito forte, pela visão que ele narra lá no capítulo 6, quando ele tem uma visão que ele vê o Senhor sentado no seu trono, e os anjos voando ao redor do trono, e os serafins estavam diante dele e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor de Israel, toda a terra está cheia da sua glória. Jamais essa imagem deve ter saído da mente e do coração de Isaías, e ele se refere ao Senhor então como o Santo de Israel. Ele, que estava no meio de um povo impuro, idólatra, é lembrado o tempo todo pela inflexível santidade de Deus, da visão que ele teve. E ele diz que Deus é poderoso para salvar, mas jamais livra quem decide viver em pecado. Essa descrição do Santo de Deus, ou do Santo, 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 é repetida somente em Apocalipse 4:8 pelos seres viventes. Então é muito particular a experiência que Isaías tem ainda no começo do seu ministério. Ele também se refere ao Senhor como Redentor de Israel. A palavra Redentor vem lá da palavra resgatador, do Goel, que lembra-se do livro de Ruth, o resgatador, aquele que assumia as dívidas, aquele que tomava para si aquilo que era contrário a outras pessoas e que pagaria o preço. E ele é aplicado de forma muito clara ao Messias que viria, o Redentor, o Salvador, o Yasha, um nome muito usado por Cristo no Novo Testamento, né? Salvador, ou aplicado a Cristo no Novo Testamento, é usado 8 vezes em Isaías, e somente em Isaías. Também temos muitas profecias cumpridas em Isaías, muitas. Por exemplo, ele oferece um sinal a Acaz de que logo depois o povo seria levado. Ele faz retroceder o sol, né? Obviamente Deus faz retroceder o sol como uma prova para Ezequias 10 graus. Ele cura Ezequias, ou através dele, Deus dá o recado a Ezequias que Ezequias não morreria mais, que a oração dele foi ouvida e seria curado. Ele profetiza sobre a captura do reino do norte, pela destruição da Síria, pela destruição da Babilônia, no capítulo 13. Ele profetiza sobre o julgamento da Filístia, de Moabe, de Damasco, da Etiópia, do Egito e de Tiro, nos capítulos 14 a 23. Ele profetiza sobre Ciro, o persa, 150 anos antes. Ele profetiza sobre a reconstrução do templo, sobre a restauração dos judeus da sua terra. Isaías tem muitas profecias de curto e de longo alcance, de longo prazo, que se cumprem e que são detalhadas no seu livro. E algumas das profecias de Isaías ainda não se cumpriram. Então, são profecias já para o reino de Cristo sobre a terra. Algumas delas são profecias que nós aguardamos ansiosamente com a volta do Senhor. E vão se cumprir, porque toda promessa de Deus se cumpriu, e as que ele não cumpriu ainda, ele vai cumprir no seu tempo, no devido tempo. Glória a Deus por isso. Isaías, ele é um livro de apelo à retidão e justiça.
Ele é o primeiro, ele é o único, ele é o livro específico que diz que Jesus nasceria de uma virgem. Ele profetiza o nascimento virginal do Emanuel, daquele que é Deus conosco. Isaías, juntamente com Ezequiel, são os dois livros que nos fazem entender o que aconteceu com Satanás, o que aconteceu com Lúcifer, quando ele estava lá criado, descrevem a criação, descreve como era belo, como era poderoso, e a sua queda por causa do orgulho, da vaidade no seu coração, querendo se assentar no trono de Deus. Essas profecias são aplicadas em Isaías ao rei da Babilônia, em Ezequiel ao rei de Tiro, mas obviamente não cabe achar que tudo que está escrito ali fala de um humano, simplesmente um rei. É o poder que está por trás daquele rei, é o ser maligno que está agindo por trás daqueles reis, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente. Em Isaías trata sobre o servo sofredor. E é sobre o servo sofredor que eu gostaria de finalizar falando para você hoje. Mas eu gostaria só de te contar algumas profecias específicas de Isaías sobre Jesus. E depois nós finalizaremos sobre o servo sofredor. Isaías profetizou no seu livro sobre a pessoa do Messias, ser genuinamente humano, nascido de mulher. Capítulo 7, capítulo 9, capítulo 53. Ser nascido virginalmente, uma concepção sobrenatural. O virgem é o Emanuel, nascido de uma virgem. Capítulo 7, versículo 14. Ser Deus em carne humana. Capítulo 9, verso 6. Ser o filho de Davi. 9, verso 7, 11, versos 1 e 10. Ele ser o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o Yahvé. 44, verso 24. Ele fala sobre o caráter de Jesus, o caráter do Messias, ser humilde e sem atrativos, capítulo 7, verso 14, capítulo 53, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ser manso, não barulhento e nem rude, capítulo 40, verso 11, 42, versos 2 e 3. Ser justo em todas as suas ações, 9, versículo 7, 11, versículo 5 e 32, versículo 1. Ser bondoso para com os fracos e aflitos, capítulo 61, verso 1. Ser irado e vingativo para com os perversos e impenitentes, capítulo 11, versículo 4, capítulo 63, de 1 a 4. Sobre a obra de Jesus ele também fala, ser apresentado por um precursor no deserto, né? Voz do que clama no deserto. Ou no deserto, voz do que clama, Isaías fala, e depois João inverte isso aí, quando fala de João Batista. Capítulo 40, verso 3. Ser ungido para operar com o poder do Espírito Santo. Capítulo 11, de 2 a 4 e 61, verso 1. Pregar e aconselhar como profeta. Capítulo 11, de 2 a 4. Realizar muitos milagres, especialmente na segunda vinda. Capítulo 35, versículo 4 e 6. Ser desacreditado pela sua própria geração. Capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi apresentado, né, o braço forte do Senhor. Morrer com os ímpios e ser sepultado com os ricos. Olha só o nível de detalhes sobre Jesus que Isaías traz 700 anos antes. Morreria entre os ímpios e seria sepultado com os ricos. Capítulo 53, verso 9. Ser traspassado e moído pelas nossas iniquidades. Capítulo 53, verso 5. Receber sobre si as iniquidades de todas as pessoas por ordem de Deus. 53, 6. Ser o vencedor da morte. Capítulo 25, verso 8. Esmagar com fúria os ímpios na segunda vinda. Capítulo 34, de 2 a 9 e 63, de 1 a 6. Ser o rei de Israel. Capítulo 9, versículo 7. Capítulo 44, verso 6. E reinar como Senhor dos Exércitos no Monte Sião e em Jerusalém, capítulos 24 a versículo 23. Meus queridos, Deus é maravilhoso e Ele nos deu toda a condição de identificar o verdadeiro Messias, o único, o suficiente Salvador. E Isaías é uma prova, é um livro maravilhoso que trata com muita propriedade sobre o nosso Senhor Jesus. E um dos textos mais belos, um dos textos mais lindos que eu mais gosto, e eu peço a sua paciência que ainda vamos falar 2 minutinhos sobre isso, é o capítulo 53 do Servo Sofredor. Nós estamos falando na nossa campanha sobre o amor e o perdão de Deus.
E o amor e o perdão de Deus trabalharam de forma muito firme, muito justa, muito unida e muito sólida para que Jesus viesse e entregasse a vida dele por mim e por você. Nós somos pecadores, nós éramos inimigos, filhos da ira, filhos da desobediência, mas o Senhor provou o seu amor, como Paulo fala lá em Romanos, porque Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas aqui no capítulo 53, do verso 4 ao 6, demonstra claramente, de uma forma assim, muito visual, o sofrimento de Jesus na cruz, talvez de uma forma até mais forte do que a própria narrativa dos evangelhos. Diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi o amor e o perdão de Deus que seguraram Jesus naquela cruz. O sofrimento que o nosso Mestre, o nosso Senhor, ele experimentou, que ele sofreu, que ele pagou o preço, não foi por outro motivo do que o amor de Deus, do que o propósito de Deus em salvar a mim e a você. O amor e o perdão de Deus estão claramente narrados em Isaías, estão detalhadamente narrados nos evangelhos, estão vivos em toda a Bíblia e estão hoje disponíveis, acessíveis para todos que querem. A todos quantos o receberem, João vai dizer, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meus queridos, nunca se esqueça. Assim como Isaías nunca se esqueceu da visão que ele teve, do Santo, 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 e isso permeou e sustentou todo o seu ministério tão longo, que nós nunca nos esqueçamos da figura do Mestre cravado naquela cruz, entregando por amor, para nos perdoar, sua vida, derramando o seu sangue. Uma única palavra, um único pensamento de Jesus, e ele sairia daquela situação. O que pregou Jesus na cruz não foram os pregos. O que segurou Jesus na cruz não foram os cravos, não foi as cordas, não foi a coroa de espinho, não foi a zombaria, não foi os poderes humanos. Foi o amor e o perdão de Deus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que Deus nos abençoe. Amém.